Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma almofada de girassol. Então, eu já estava tempo já querendo fazer essa almofada, então hoje eu resolvi fazer. Eu gostei do resultado. É uma almofada mais para decorar, né, o quarto, né, a sala, né. Então vamos lá para o passo a passo. Espero que vocês gostem e façam. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei uma manta R1, 44 por 44 é o tamanho dela. Peguei um prato, a circunferência dele é 23, um prato fundo, e vou riscar. Centralizei e vou riscar para começar a fazer a nossa almofada girassol. Então, fica dessa maneira. Eu vou começar a usar os retalhos marronzinho, né, os pedaços que eu tenho marrom, para fazer o miolo do girassol. Então, gente, é muito simples. Eu vou cortando os retalhinhos e vou colocando ali no centro, né, onde eu fiz o círculo, né? E vou costurando até preencher todinho ele. E vocês vão me acompanhar aí.
Então, a gente tem que dar uma acelerada mesmo para não demorar, que eu quero mostrar tudo para vocês. Então, agora que eu já fiz a parte marrom, que é o círculo, né? Agora eu vou fazer a parte verde, que vai imitar as folhas, no caso, né? Então, agora eu faço tudo a parte verde e vocês vão me acompanhar aí como eu vou fazer.
Então, gente, agora que eu já costurei todos, eu vou fazer uma costura em volta de segurança, né, para prender melhor ali os pedaços de tecido que eu costurei, para depois eu recortar. E vocês vão me acompanhar aí. Então, agora a gente vai fazer as pétalas do girassol. Vou usar 2 tons de amarelo, né? No tamanho do círculo 23 de circunferência, tá? Então, eu vou cortar eles 12 pétalas. Então, gente, deu 12 pétalas, eu vou dobrar em 4, dessa maneira. Vou fazer um arremate no comecinho ali, para poder fazer meu alinhavo, que eu vou dar uma franzida. Depois da franzida, eu vou medir, porque eu quero eles todos no tamanho de 6 centímetros, o tamanho embaixo ali, né, do franzido, né? Então, cada um que eu fizer, eu vou medir com a minha fita métrica, e vou deixar no tamanho de 6 centímetros, e daí eu vou rematar e vou cortar a linha e vou fazer outro, e assim eu vou fazendo. E eu vou fazer eles todos do mesmo jeito, ó. Eu dobro uma vez, mais uma vez, o lado aberto eu deixo pro lado de fora e começo o meu arremate na dobra. Aí eu faço meu arremate e faço o meu alinhavo. Aí depois eu meço de novo 6 centímetros, né? E corto a linha. Então, todos eu começo na dobra, o arremate, né? E deixo a parte aberta pro lado de fora, tá? Muito simples, né? Muito fácil, gostoso de fazer, gente. Isso é uma maravilha. Eu já tenho no canal aqui fuxico em pano de prato, né? Mais em outras coisas que eu nem lembro mais, mas ele é bem simples de fazer, ó. Você arremata ele, né? No começo, franze. Aí no final você mede com a fita métrica, né? Pra ele ficar todo o tamanho igual, né? E aí você faz o teu arremate e corta a linha e faz outro e assim vai. Até fazer todos. Então, eu já fiz todos eles, né? Então, agora eu vou fazer minha marcação de novo, que lembra que a gente fez no começo aquele círculo para fazer ali a parte marrom dos retalhos? Então, vou medir de novo. Ele tá quase igual, mas só para ficar melhor na hora de eu costurar minhas pétalas, então eu vou riscar, que na hora de costurar não me perco. Olha, não ficou muito bem, eu vou pegar acho que o giz para fazer. O lápis não tá dando certo não. Então, gente, depois que eu riscar, né, eu vou levar lá pra máquina as pétalas, né, que eu vou costurar uma a uma. E também vou colocar uma tira
né? Fazer um viés na cor marrom, eu tenho uns retalhos marrom ali. Eu tenho uma tira ali de 7 de largura, dobrei no meio e vou costurar e vou mostrar pra vocês tudo passo a passo lá na máquina. Então, vamos lá pra máquina. Então, gente, eu aproximei a câmera pra vocês verem melhor. Já comecei a costurar. E eu costuro assim, ó. Vou encostando, deixo passar um pouquinho a coisa, ó, dessa maneira ali, ó. Como vocês estão vendo ali. E vou costurando, né? No meu círculo, né? E fica dessa maneira, olha só, bem costuradinho. Todas elas estão também na mesma direção que aquela parte aberta ali que eu tô mostrando pra vocês, tá? Todas na mesma direção, essa parte aberta. Dessa maneira, eu passo um pouquinho, só ali 1 centímetro, né? Em cima da outra pétala e vou costurando. Vejam que fácil que é de fazer, bem tranquilo mesmo. Então, como eu falei, o meu prato deu 21 a circunferência dele, né, que é um prato fundo, e as pétalas eu fiz 12, a circunferência era 23, tá? Então, deu 12 pétalas, veja que encaixou bem certinho. Então, com um tamanho bem bom. Então, gente, olha só, dobrei a pontinha dessa maneira. Eu preferi mostrar bem de pertinho pra vocês verem, que daí fica um acabamento perfeito. Tô costurando em cima da costura que eu fiz das pétalas, tá? Eu tô costurando em cima, que na hora de eu virar o meu viés, ele não vai aparecer a costura das pétalas. Então, eu vou costurando assim devagarinho. E vou cobrindo essa costura ali, tá? Aí eu faço um pé de máquina, o mesmo que eu fiz quando costurei as pétalas, aí dá bem certinho. Então, gente, quando chega ali, ó, é só cortar o que sobrou, né? Deixar passar aquela dobrinha que eu fiz ali no começo que eu mostrei pra vocês e costurar. E fica o acabamento perfeito, tá? Só agora costurar tudo em volta agora.
Então, gente, eu vou colocar um forro, né, pra não ficar assim feio aparecendo. Eu cortei um pedaço de algodão cru, né, tecido, e vou costurar tudo em volta pra prender, pra fazer o acabamento atrás. Então, depois de costurada, a gente vai fazer a nossa parte das costas da nossa almofada, né? A gente vai fazer uma bainha ali, né? Então, eu cortei ele maior, deixando passar 10 centímetros cada pedaço, porque ela é transpassada, né? Então, é 44, né? É o tamanho total da almofada. Então, eu coloquei a metade e mais 10 centímetros, né? Pra transpassar. E vou fazer a bainha e vocês vão me acompanhar aí como eu vou fazer. Tudo muito fácil, muito tranquilo. Então, agora é tudo muito simples, né? Agora eu vou colocar o alfinete, né, pra prender. Vou colocar nas partes, principalmente onde é transpassado, ali pra não sair do lugar quando eu passar com o pé da máquina. E vou costurar e vocês vão me acompanhar aí, passo a passo.
Então, pessoal, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou bem largo aqui, ó, com uns 10 centímetros transpassado aqui, tá? Ela ficou muito bonita. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar, se inscreva aí no canal quem não é inscrito, beleza? E até o próximo vídeo. Bye, bye!